O Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração e ela tem por título o Bálsamo de Gileade, o Deus que cura as nossas feridas. Essa mensagem ela foi escrita no dia 8 de agosto e eu conversava com Deus qual era a oportunidade de ministrar ela à igreja. E ontem eu comecei a preparar essa mensagem, eu terminei de ver essa mensagem para essa semana agora. E quando foi ontem, nós tivemos uma reunião com os líderes dessa casa e foi lido um pouco desse texto. E o Senhor trouxe ao meu coração de que antes de trazer para a igreja, Ele queria trazer para a liderança. E nós fomos tratados. O Senhor ministrou aos nossos corações. E agora é o momento da igreja também ser ministrada. Esteja atento nessa noite a tudo aquilo que o Senhor vai fazer e revelar nesse lugar. Não perca aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida. Atraia a sua atenção para esse ambiente. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 8, verso 22. Jeremias capítulo 8, verso 22. Glórias ao nosso Deus. Jeremias capítulo 8, verso 22. Folheie comigo a sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Espírito Santo de Deus, fale conosco. Ministre agora para os nossos corações. Traga, Senhor, reverência a este ambiente, temor pela Tua presença neste lugar, que os nossos corações sejam impactados pelo poder da Tua palavra. Opera em nós, Senhor, em nome de Jesus. Jeremias viveu em um tempo muito difícil, em um contexto em que o povo de Judá estava totalmente afastado de Deus. O povo estava distante de Deus, não queria compromisso, ferido por dentro, e não percebia o quanto estava doente. Era um povo enfermo sem perceber que estava enfermo. Você já viu alguém doente e aquela pessoa não percebe que está doente e que precisa de ajuda? Eu conheço pessoas assim, vocês também conhecem. E às vezes, talvez até nós somos estas pessoas. Que estamos doentes, mas não reconhecemos que precisamos de ajuda. E era esse o cenário do povo de Judá. Ferido, doente, mas sem reconhecer. Era um tempo de doença, de idolatria, de injustiça, de afastamento de Deus e de aparência. Aparência porque a religião ela continuava, mas o coração estava distante de Deus. Judá estava experimentando um tempo de ser religioso, mas está distante de Deus. E como é esse tempo de ser religioso e estar distante de Deus? Talvez seja as minhas idas a todos os domingos, mais distante de Deus. Talvez seja o meu compromisso de estar em todos os cultos, mais distante de Deus. Nós vamos vivendo uma vida religiosa, onde nessa religiosidade não há espaço para Deus. Existe espaço para tanta coisa, mas parece que não há espaço para a presença verdadeira de Deus. Aquela que transforma, aquela que nós buscamos hoje pela manhã durante a nossa consagração. Porque o que foi dito hoje de manhã é: não estamos aqui buscando bênção, estamos buscando transformação. O Deus que opera e transforma a nossa vida por completo. Essa é a profundidade de uma experiência com Deus. E Jeremias, o profeta que chorava bastante, ele diz: olha, será que não tem bálsamo em Gileade? Será que não tem médico em Gileade? Por que será então que não há sinal de cura? Ele usou a imagem conhecida desse bálsamo, que era uma resina medicinal, preciosa, cheirosa, caríssima. E ele usa esse símbolo para dizer: olha, será que não há cura neste ambiente? Será que não há médico neste lugar? Se existe cura, se existe médico, se existe presença, por que não é possível perceber esta cura? É noite do Senhor nos confrontar e fazer com que eu e você pensemos: Senhor, se Tu és o médico, por que não há sinal de cura na minha vida? Senhor, se Tu és o libertador, por que eu ainda ando oprimido, oprimida?
Se tu és o Deus que muda cenário, por que não há sinal de mudança de cenário na minha vida? Será que não há médico em Gileade? Pergunta o Senhor a nós. Da mesma forma que Jeremias disse. Esse era um símbolo de cura verdadeira, eficaz, preciosa. Mas essa linguagem, esse exemplo é muito mais profundo. Porque o problema não é a falta de remédio, é a falta de arrependimento. O problema nunca esteve na falta de Deus, mas está naquilo que nos deixa distante dele. E a palavra nos revela o que faz separação entre nós e o nosso Deus: o pecado. O pecado, ele é aquilo que nos deixa longe, distante do nosso Deus, a ponto de nós sabermos que existe cura, sabemos que existe presença, sabemos que existe libertação, mas não experimentamos esta libertação. Por que será que a gente vem e vê pessoas sendo curadas, tocadas, libertadas, falando em língua, pulando, marchando, mas eu não experimento isso? Por que, Senhor, que eu vejo um ambiente tão poderoso, mas parece que não faz sentido para mim? É muito mais profundo do que a doença. É a falta do tratamento. Porque o povo estava doente, mas não reconhecia e não buscava o tratamento. E a gente precisa refletir sobre isso. Essa pergunta hoje está ecoando no meu coração. Há bálsamo em Gileade? Existe bálsamo em Gileade? Sim, existe bálsamo em Gileade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas será que nós temos deixado o médico nos tocar? Será que nós estamos buscando esse tratamento? Porque tem gente que não faz prevenção. Só vai quando precisa de cura. E os sinais são evidentes. A falta de leitura, a falta de busca, a falta de disciplina espiritual, os milhares de compromisso com o mundo e nunca o compromisso com a casa de Deus. E no meio de tudo isso eu me acho bem, perfeito e não preciso de médico. 5 minutos, 10 minutos, 40, 1 hora de um culto é suficiente. Quando eu venho à igreja, eu já saio pronto para mais uma semana. A gente tira foto e posta assim: abastecido para mais uma semana. É assim ou não é? É assim. Estou pronto para mais uma semana. E a gente vai se alimentando de domingo em domingo, como se grandes banquetes fossem nos alimentar. Mas eu preciso lembrar a você nessa noite que não é grande banquete que nos mantém de pé. É o pão que comemos todas as manhãs. É a água que tomamos durante todo o dia. É a fruta que precisa estar lá equilibrando. Então, cotidianamente, a presença de Deus precisa ser manifesta em nossas vidas. E ela está disponível. Sim, existe médico em Gileade. Mas nós não vamos ao consultório. Ou quando nós vamos, nós não aceitamos o preço do remédio. Quem aqui já foi no médico e disse: é muito caro. Essa semana minha mãe levou o cachorrinho para um exame. Quando a manhã saiu, eu disse: meu Deus, que remédio caro que eu comprei. Sua mãe, porque a senhora não foi pesquisar, hein? Não, porque a médica falou, eu comprei. Eu disse: mulher, tem que pesquisar amanhã. A senhora comprou um remédio tão caro desse e agora está aí se lamentando. Chore mais não, viu? Já era. A gente não quer pagar o preço, porque o remédio é muito caro. Ah, porque andar com Jesus eu tenho que renunciar à minha vida. Ah, porque andar com Jesus eu não posso mais ter as mesmas posturas. Andar com Jesus eu não posso mais estar nos mesmos ambientes. Andar com Jesus eu preciso abrir a intimidade do meu coração para Ele entrar. E este remédio é muito caro. Eu não quero este remédio. Eu só quero aquele do domingo à noite. Que eu digo: uau, era isso que eu precisava ouvir. Eu só quero aquele remédio de dizer assim: nossa, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Uau, que lindo, chorei, emocionei. Vou para casa. Eu quero este remédio. Mas na segunda-feira eu quero viver como se Cristo nunca existisse. Na terça-feira eu quero esquecer dele. Na quarta-feira, porque eu tropecei e não caí, aí eu lembro: Senhor, obrigado pelo livramento. Mas ele fica na quarta, na quinta ele não me acompanha, na sexta ele não está comigo. Mas o domingo está se aproximando mais uma vez para reabastecer a minha semana. O médico está em Gileade. Nós é que não vamos a ele. Nós é que não buscamos esta presença poderosa que tem a capacidade de nos curar, de transformar a nossa vida.
O texto que nós lemos, ele é muito claro. Jeremias, ele vê um povo espiritualmente enfermo, distante de Deus, rejeitando a presença, que conhecia o templo, os rituais, os cânticos, mas perderam a sensibilidade. Estavam tentando viver sem um remédio que cura, que é a presença de Deus. Conhecia o rito, conhecia o cântico, conhecia a estrutura, mas não conhecia a experiência do consultório do médico. Do toque que Jesus dá na nossa alma, que dá uma coragem tão grande, que a gente diz assim: Senhor, eu vou abandonar a minha vida para viver para você. Eu vou abandonar, Senhor, os meus caminhos tortuosos. Eu vou abrir mão, Senhor, daquilo que não te louva, para viver para você, Jesus. Essa é a experiência profunda. E Jeremias, quando ele vê isso, ele lamenta. Ele diz: olha, será que não tem médico nesse lugar? Por que não tem evidência de cura? Por que o ambiente é sempre doente? E Jeremias lamentava isso. No capítulo 1 de Isaías tem um texto. A mídia vai me ajudar. Isaías capítulo 1, do 5 ao 6. Se você puder folhear a sua Bíblia junto comigo. Isaías capítulo 1. Por que haveriam de continuar castigados? Por que insiste? Toda a cabeça, todo o coração está sofrendo. Próximo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há ação. A enfermidade estava posta. A doença estava posta. Volta ao verso 5, por gentileza. Estava todo mundo doente. E por que queriam continuar sendo castigados? Por que queriam continuar nessa revolta? Deus diz a gente nessa noite: é tempo de experimentar a cura. E por que vamos continuar nos castigando? Castigando o nosso corpo, expondo a nossa alma a feridas que o mundo causa, expondo a nossa mente, o nosso corpo a relações qualquer, a vínculos qualquer, a pessoas que não nos amam, que não têm sentimento, que não são homens de Deus para cuidar da gente. Meu Deus, já tem tanta doença. Sabe o que esse texto está dizendo? E a gente está buscando mais. A gente vai se afundando mais. O bálsamo está disponível, mas eu não quero o bálsamo, eu quero a revolta. E o texto diz: olha, da cabeça até o pé está todo mundo doente. Hoje a gente estava aqui mais cedo, eu levantei, estou numa crise de lombar faz uns dias. Aí o povo: vixe Maria, já está no ar. Eu estou, me deixa um pouquinho que eu estou doente. E a gente vai se arrastando nesse ai, mas não vai ao médico, não vai a esta presença que cura. E Deus está nos confrontando nessa noite. A doença espiritual não é vista por fora. Aqui fora estamos todos cheirosos, arrumados. Ou vim até a frente para ser mais visto um pouquinho, Sabrina. A gente está tão bonito, tão arrumado, tão cheiroso. Mas a doença compromete a nossa vida. A nossa caminhada, ela não está aqui fora. Ela está onde ninguém percebe. Ela está naquele sorriso que a gente dá meio torto. Ela está naquele: tá tudo bem, tá tudo certo. Como é que você está? Tranquilo. Ela está naquela frase: ore por mim. Ela está naquela... Eu vi um texto um dia desse que dizia assim: quando eu dizia assim, amigo, bora ali comer um lanche, esse é o meu grito de socorro. Muitas vezes ela está escondida. E aí a gente vai se escondendo. É quando o coração endurece. Quando o pecado deixa a gente anestesiado e parece que... eu já estou acostumado com essa dor. Eu já sei como é isso, eu já vou vivendo. Já disse nesse altar e repito inúmeras vezes: o meu Deus é um Deus de obras completas. Não há como esse Deus curar, trabalhar na minha vida sentimental e na minha vida profissional, não. Não há como esse Deus ele me fazer extremamente feliz na minha vida profissional, mas na minha vida familiar ela vai seguir. Isso não é Deus quem faz. Nosso Deus opera por completo. Então confie que Deus vai agir em todas as áreas da sua vida. Porque o nosso Deus ele tem capacidade. Não pense que é normal, o meu casamento é uma bênção. A falência da minha vida está na minha vida profissional. Quanto a isso eu nem me preocupo, está repreendido. Não se cauterize pelo pecado. Vá aos pés do Senhor e diga: Deus, a minha vida ela é tua. E o Senhor opera por completo. De cima a baixo, aonde havia doença, haverá cura. Da cabeça aos pés, aonde havia enfermidade, haverá restauração. Porque o meu Deus, ele opera assim.
O meu Deus, Ele faz assim. Ele muda a nossa vida por completo. Quantos domingos sentamos aqui disfarçando as dores que há no nosso coração? Quantos domingos sentamos aqui com a tristeza, com o peso, com a ansiedade, com tantas coisas que ninguém consegue ver. Ninguém consegue enxergar. E às vezes a gente vive andando com feridas de rejeição, de culpa, de cansaço, de desânimo. Mas o nosso Deus, Ele não trabalha por aparência. O nosso Deus, Ele visita a nossa intimidade. Se eu estiver diante do meu Deus e disser, Senhor, eu vim buscar esse bálsamo, Ele vai agir por completo na minha vida. Ele vai fazer de maneira surpreendente. E às vezes a gente espera que alguém veja. Rapaz, eu sou um crente, mas ninguém percebeu. Sabe por que ninguém percebeu? Porque a gente continua andando, sorrindo. A diferença é que Ele agora operou aqui dentro. Aqueles sorrisos que outrora eram forçados, agora são verdadeiros, são espontâneos, porque Jesus curou aonde ninguém poderia ver. Ele entrou em áreas que ninguém conhece, na área que você está pensando agora, dizendo, eita Jesus, ninguém sabe. Mas Ele diz a você nessa noite, eu sei, eu contemplo e eu vejo. E eu estou aqui, o médico está presente. O bálsamo está aqui. Nós é quem precisamos buscar esse bálsamo. Buscar essa presença poderosa que opera em nossos corações. Salmo 147 diz assim: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. A cura do Senhor começa dentro de nós. A cura do Senhor começa quando eu abro o meu coração e digo, Senhor, pode operar. Pode agir, Senhor. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei como vai ser, mas eu confio na tua operação. A gente vai num médico que nunca viu e deixa o homem mexendo de cima a baixo. Se é cirurgia, se é uma coisa, se é outra, pode fazer, doutor. E o médico que a gente conhece, ou que a gente acha que conhece, a gente tem ressalvas com ele. Não, aqui não. Agora não, porque eu não estou pronto, ainda não é hora. E o Senhor pergunta a mim e a você, quanto tempo mais passaremos olhando o relógio e dizendo, não é hora de ser crente, não é hora de dar a minha vida ao Senhor, não é hora de me relacionar com Ele, não é hora de andar com Ele em profundidade. Não, Senhor, ainda não. Ainda não, Jesus. Eu quero a cura, mas andar com o médico ainda não. Não quero andar com o médico. E assim somos nós, muitas vezes. Eu conheço um amigo que ele tem recentemente ele está com um laudo de fibromialgia e agora tem a identificação, não é? E aí ele anda com ela e diz assim, não, agora eu vou andar com isso aqui para onde eu for. E a gente ri, brinca e conversa. Mas quantos de nós escondemos? Não quero. Eu quero a cura, mas não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Eu venho aqui à igreja quando eu pegar o Uber. Isso é o quê? Não, uma igreja assim que eu venho visitar. É uma igreja que massa como é. Nem sei, eu vim hoje. Conheço não, tá aqui há 10 anos. Rapaz, nunca nem vi essa igreja, Vicente. É boa, nem sei, eu já fiquei ali atrás, escondido, não percebi não. Porque a gente não quer que ninguém saiba. Eu quero a presença dele. Eu quero que ele opere em mim. Mas eu não tenho coragem de andar com ele nas ruas. Eu não tenho coragem de levar ele para minha casa. Eu não tenho coragem de levar ele e dizer, Senhor, me tire desses ambientes. Mude o meu cenário, mude a minha vida. Porque eu não quero só a cura, mas eu quero a prevenção cotidiana. Eu quero visitar o teu consultório todos os dias para nunca mais voltar para onde eu estava. Para nunca mais experimentar os lugares ruins que você me tirou. Para nunca mais experimentar o que Satanás fez na minha vida. Deus está nos chamando nessa noite a um novo tempo, a uma nova oportunidade. E ela começa na cura dos corações quebrantados, no atar das feridas dos corações quebrantados. Deus quer encontrar os nossos corações nessa noite aberto, para que Ele opere no meio de nós. Jeremias chorava. Sabe por que ele chorava pelo povo? Porque ele sabia que havia uma cura disponível e o povo rejeitando o tratamento. Você imagina você ter alguém doente que diz, meu amor, ali tem a cura para você, vamos, me dê a mão. Não quero, eu vou morrer aqui. Não, vamos comigo, deixa eu levar você. Não vou. Pessoas que resistem e não querem ser tratadas. Mas hoje,
Nós estamos sendo essas pessoas que estão dizendo: vamos, me dá a mão, vamos junto, vamos orar junto, vamos fazer junto discipulado, vamos ser treinados, vamos ser amados, vamos ser acolhidos, vamos orar junto, vamos marcar um tempo de oração, vamos mudar a nossa história junto. Ninguém vai dizer: ai, vai só, aceita Jesus e caminha. Não, eu vou com você, a gente vai com você. A gente está dizendo a você: tem oportunidade. E o Senhor ministra nessa noite aos nossos corações. O bálsamo está disponível, o médico está disponível, mas depende de você. Depende da intenção do seu coração, de voltar para casa doente mais uma vez, ou experimentar uma transformação que só o Senhor pode fazer. Depende de mim e você dizer: Senhor, hoje eu saio doente, ou hoje eu saio curado. Senhor, eu não sei como é que vai ser amanhã quando eu acordar. Meu guarda-roupa não tem uma roupa de crente, Jesus. Não sei nem o que eu faço. Mas o Senhor diz a gente: olha, se preocupa com isso não. Porque antes de mudar aqui fora, Ele quer mudar aqui dentro. Eu já ouvi tanto esse discurso. Minha mãe mesmo disse uma vez: eu não sei nem que roupa usar, agora eu não tenho roupa de crente. Não é assim? Porque a gente se preocupa com o que os outros vão ver de nós. Mas o Senhor diz a gente nessa noite: se preocupe com o que eu tenho encontrado quando eu olho para dentro de você. Se preocupe com o que há dentro de você, o que você apresenta a mim pelas suas mãos. Essa tem que ser a preocupação do nosso coração. Não é com o amanhã. O amanhã o Senhor já está lá. Ele já está operando lá. A Bíblia diz que Ele opera pelos seus enquanto eles dormem. Pode dormir, porque o Senhor está operando. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai nos surpreender de uma maneira linda. Mas a pergunta é para hoje, é para agora. Vamos sair enfermos ou transformados? Vamos sair doentes ou curados? Como nós iremos sair desse lugar? Abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, verso 1. Oséias 6:1. A mídia vai me ajudar no capítulo, no texto. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Meu Deus, que texto poderoso. Séculos depois, Deus levanta Oséias, um outro profeta, também de coração sensível. O povo de Israel agora, longe, traindo ao Senhor, andando em idolatria, amando os deuses. E Oséias traz uma mensagem de graça e arrependimento. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele também nos sarará. Voltemos ao Senhor porque Ele fez a ferida, mas Ele ligará ela. Voltemos ao Senhor porque tem bálsamo, tem cura, tem restauração. Então você está aqui nessa noite e o Senhor diz: volte para mim. Ande comigo. Experimente uma vida transformada. Mas eu já sou crente. Eu já sou cristão. Eu já sou evangélico. Eu já sou, não sei o que é que você é. Mas a pergunta não é... O que Deus está dizendo não é para andar com uma placa de igreja, mas Ele está dizendo: volte para mim. Volte ao secreto. Volte à intimidade, à busca, à leitura dos textos. Volte a andar para o Senhor. Voltemos ao Senhor, porque se tem ferida, não se preocupe, também tem cura. Também tem oportunidade de experimentar o poder de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite? Tem oportunidade. Jeremias pergunta: tem bálsamo? E Oséias responde: volte ao Senhor, porque Ele nos sarará. Em estações diferentes, tem bálsamo? Volte para o Senhor, que Ele nos sarará. Deus vai operar, Deus vai fazer na nossa vida. Eu não quero te destruir, eu quero te restaurar. Não há prazer em Deus na nossa tristeza, na nossa morte. Deus, Ele não quer nos ver padecer, Ele quer nos curar, quer transformar a nossa vida. Deus, Ele quer sarar você de cima a baixo. Deus quer operar em áreas que ninguém opera, em locais que ninguém conhece. Salmo 30, quero ler esse texto com você.
Se você está com a Bíblia, folheia ela enquanto o Espírito vai operando nos nossos corações. Salmo 30, o verso 2. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Quando você clamar, Deus vai te socorrer. Quando você abrir o seu coração, você vai experimentar a cura. Quando você dizer, Senhor, eu quero abandonar os meus caminhos tortuosos e andar contigo, você vai experimentar o trabalhar e o agir de Deus na sua vida. O salmista disse, Deus, a ti eu clamei e você me curou. Eu pedi, Senhor, e tu me socorreu. Quantos foram socorridos pelo Senhor? O Senhor encontrou a minha vida. O Senhor transformou a minha vida. O Senhor me deu uma nova oportunidade, como nós cantamos aqui. Me vestiu com roupa nova, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, transformou a minha tristeza. Como, pois, eu voltarei para os lugares que o Senhor já me tirou? Por que nós queremos insistir em andar nos lugares que Deus não quer que a gente ande mais? Tem telefones que nós não precisamos visitar mais. Tem pessoas que nós não precisamos falar mais. Tem pontes que se nós cruzamos não é mais para voltar, porque isso tem nos distanciado de Deus. A gente vai andando com Deus em uma caminhada comprometida e abre a boca para dizer, Deus opera na vida de todo mundo, menos na minha. Faz 10 anos que eu sou crente e não sou curado. Faz anos que eu sou crente e não vivo uma transformação. O médico está disponível. O problema não está em Deus. Sinto lhe dizer, meu irmão, o problema não está em Deus. Não. Existe bálsamo, existe cura. Mas o salmista diz, eu clamei e tu me curaste. Será que temos clamado ao Senhor? Será que temos buscado em Deus uma experiência? Deus às vezes permite situações para nos curar. A dor nos faz lembrar que precisamos de médico. Quem aqui talvez nunca passou uma experiência com Deus para dizer, se não fosse isso eu não estaria aqui? Não é, pastor? Se não fosse essa dor eu não estaria aqui. Se não fosse aquele término eu não estaria aqui. Se não fosse aquele cenário eu não estaria aqui. Se não fosse aquela quase morte eu não estaria aqui. Eu não sei, algo precisou acontecer, talvez precisou acontecer. Ele fez a ferida e Ele sarará ela. Eu sei o que precisou acontecer para que eu estivesse aqui, para que eu permanecesse aqui. O arrependimento é o primeiro passo para sermos restaurados. O arrependimento, ele não começa aqui fora, no cenário. Ele começa aqui dentro, onde ninguém consegue ver. E mais! Então quer dizer, se eu me arrepender hoje, eu vou sentir um queimor no meu coração? Não, isso é gastrite. Sinto lhe dizer. Esofagite é outra coisa. Talvez você não sinta nada, mas não é sobre sentir, conhecer. Ele diz, tem algo diferente em mim. Alguma coisa mudou em mim. Eu ainda não sei o que é. Eu não sei identificar. Mas Ele está operando em mim. Ele está agindo em mim. Eu não preciso me arrepiar para saber que é Ele. Mas eu sei que é Ele. A presença a gente não sente, a gente conhece. Eu estou sentindo a presença. Não, sentir a gente se arrepia. Eu conheço a presença do meu Deus. Eu sei que é Ele operando. Eu sei que é Ele falando comigo. Irmão, em nome de Jesus, vamos amadurecer. Não está esperando esse queimou. Quando começar a arder, eu vou dar uns pulos assim, vou fazer e acontecer. Não, querido. Não é fogueira santa, não. Não tem que queimar nada, não. Eu tenho que ser determinado e dizer, Senhor, eu vou me arrepender dos meus maus caminhos. Eu vou buscar, Senhor, uma nova rota. Eu estava errando o alvo, mas eu vou consertar o alvo. Senhor, aqui eu sou uma bênção. Aqui eu dou 2 pulos, falo em língua, minha língua enrola 3 vezes. Mas no meu secreto só o Senhor sabe. Então, Senhor, é hora de consertar o meu altar. É hora de consertar o meu secreto. É hora de restaurar a minha intimidade. É hora de voltar a me ajoelhar quando eu for dormir. Quando eu acordar de manhã, louvar a Ele, agradecer. É hora de eu acordar de manhã, abrir o hino e dizer, Senhor, eu quero cantar um louvor a Ti nessa manhã. É hora de voltar
render-se ao Senhor mais uma vez, voltar a caminhar com Ele, porque aqui estamos todos lindos e bonitos, cheirosos e arrumados. Eu disse hoje de manhã e eu vou dizer novamente, talvez, se eu disser assim, olha, passei mal, não tenho como, toma aqui o esboço. Talvez muita gente poderia continuar a fazer e seguir, de fato, mas não é sobre isso. Não é sobre falar bem ou falar bonito, é sobre a presença que nos cerca. É sobre Ele mudar primeiro dentro de mim, é sobre Ele agir e operar em mim. Então Deus está nos chamando a experimentar isso nessa noite. A ferida que Deus toca, Ele cura. A ferida que Deus age, Ele muda. Mas as feridas que escondemos, elas continuam abertas. As feridas que não foram tratadas, elas vão continuar abertas. Eu queria dizer só o louvor, que eles vão esperar mais uns minutinhos. Glória a Deus. Aí fica aqui, não sai não, já está aqui e fica. Deus está operando no nosso meio. Mas a ferida precisa ser exposta. Deus tem que olhar para dentro de nós. O arrependimento é o primeiro passo. O salmista disse lá no Salmo 51, coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Se o seu coração estiver contrito nessa noite, você não vai ser rejeitado. Se o seu coração estiver quebrantado diante de Deus, você não vai ser rejeitado. Mas se enquanto você continuar andando com essa ferida escondida, não tem como ajudar. Eu tenho uma aluna que, meu Deus, um calor de 40 graus e a menina com um casaco. Quem aqui não já viu aqueles memes, os adolescentes só andam com casaco na rua para ir para a escola, né? É, tu, né, amigo? É assim, não é? Meu Deus, as nossas escolas, uma quentura terrível. E eu me com um casaco um maior que o outro, ainda bota o capuz assim. No meu espírito, Senhor, liberta dessa opressão, Jesus. E em uma oportunidade de conversar com a aluna, todo cortado o braço. Vamos chamar a família. Vamos intervir. A família, isso é frescura, não é nada. Vamos chamar o conselho tutelar. Vamos ver como é que a gente ajuda. Vamos amar essa menina, vamos acolher a menina. Mas sabe por que a gente não conseguiu ajudar antes? Porque as feridas estavam escondidas. Será que estava confortável num sol de 40 graus e eu com aquele casaco? Claro que não. Mas às vezes nós estamos andando desconfortáveis para esconder as nossas feridas. Para não abrir o nosso coração, para não pedir tratamento, para não pedir cura, para não experimentar. Mas Deus diz a gente nessa noite, enquanto essa ferida estiver encoberta, você não vai receber cura. Não há como ser curado se a ferida não é exposta. É noite de reconhecimento, de dizer, olha, eu estou com a minha caminhada comprometida. Eu preciso de ajuda, eu estou passando por umas situações, por uns momentos, olha, ora por mim, me ajuda, me dá a mão. Nós estamos sendo chamados nessa noite a reconhecer que precisamos da intervenção de Deus, do agir de Deus na nossa vida. Deus, eu não consigo sozinho, e agora, o que é que eu faço? Você tem pessoas para te ajudar, para te acolher, para te amar. Não perfeitas, mas disponíveis a dizer assim, vamos chorar junto, vamos orar junto, vamos buscar junto essa oportunidade que Deus tem para nos dar. Porque Deus, Ele é um Deus que nos dá essas oportunidades. Lucas capítulo 4, verso 18. Se você tiver com a Bíblia, vamos folheando ela, para a gente não esquecer onde fica Gênesis. Lucas 4, 18. Veja o que diz o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Quem disse isso? Jesus, o próprio Jesus. Então perceba que existe uma cronologia nessas histórias. Porque séculos depois, Jesus entra em uma sinagoga, lá de Nazaré, abre o rolo e diz, o Espírito está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para anunciar e para curar. E ele conclui no verso 21. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Hoje se cumpriu a escritura. Jeremias perguntou, tem bálsamo?
Oséias convidou, venha. E Jesus diz, eu sou o cumprimento dessa promessa. Veja que cronologia poderosa. Tem bálsamo em Gileade? Aí Oséias diz, venha, se arrependa, volte ao Senhor. E Jesus diz, chegou a hora de se cumprir. Eu sou este que cura, eu sou esse que liberta, eu sou esse que transforma. E assim como ele disse no verso 21, eu estou dizendo a vocês, hoje é dia de se cumprir. Hoje é dia do Senhor transformar a nossa vida, mudar a nossa história. Porque Mateus 9 vai dizer, os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Reconheça que você é doente. Eu reconheço que eu sou, que eu preciso dele todos os dias. Precisamos reconhecer. Meu Deus, é uma autossuficiência que a gente não quer reconhecer que está enfermo, que está com a caminhada comprometida, que não vai conseguir sozinho. Quantas pessoas que a gente não conhece, que precisam tomar remédio, mas não tomam. Às vezes eu travava uma batalha com minha avó bichinha, dizia assim, eu não quero tomar não, tanto remédio. Tem que tomar, avó, tem que tomar. Tem que tomar. Tem que querer. Tem que aceitar. Tem que dar o primeiro passo. Tem que buscar o arrependimento e experimentar a mudança. Jesus veio para curar o invisível. O pecado, a vergonha, o trauma, a culpa. Jesus não veio tratar sintoma, ele veio tratar a raiz. Jesus não vai tratar a dor que eu estou sentindo, ele vai tratar a causa da minha dor. Jesus vem tratar a origem desta situação. Diz o que está aprisionando, deixando a gente amargo. Isaías 53, capítulo 5, tu me ajuda, Jéssica, para a gente ganhar tempo. Isaías capítulo 53. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Curados. Nós já somos curados, mas somos chamados a manifestar essa cura. É uma cura, Deus encontrou, alcançou a nossa vida, o nosso coração. E nós estamos chamados, lá atrás, Pedro vai dizer isso de novo, 1 Pedro 2, 24, por suas feridas fostes sarados. As feridas que estavam em Jesus nos sarou. E nessa mesma noite, ele diz, de novo no verso 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vocês estão ouvindo? É noite de cumprimento dessa escritura. É noite de experimentar isso. Existe o Deus, o médico, o bálsamo, a mesma unção que cura o corpo, a alma. Ela está aqui no nosso meio. Não estou sentindo nada. Então, é uma escolha. É um posicionamento. É uma compreensão maior do que os nossos sentimentos. Ele nos lembra que esse bálsamo é o Espírito que está dentro de nós, que habita em nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então eu sararei a sua terra. Mas ele diz, se você se humilhar e também me buscar. Deus, ele opera em nossos corações a ponto de vivermos uma vida profunda com ele. Podemos buscar a Deus, podemos orar, podemos clamar por essa presença. Hoje, noite de Santa Ceia, o pão e o cálice representam o corpo e o sangue do médico. E antes de tocar nesses elementos, deixa o médico tocar em você. Deixa o médico ministrar o seu coração. Deixa o médico operar na sua vida. Jeremias viu um povo rejeitando o remédio. Oséias viu um povo ferido, sendo convidado a voltar. Mas Jesus veio pessoalmente nos trazer esse remédio. Fique de pé no seu lugar. O médico ainda chama, o bálsamo ainda flui, a cura ainda é possível. Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. É Ele quem perdoa suas iniquidades e cura todas as suas doenças.
é o Senhor. Quem perdoa, quem cura, quem transforma. Reconheça, identifique as áreas da sua vida que você precisa de cura. Se arrependa, volte-se para Deus, reconcilie-se com Ele. Receba dessa parte, permita que o Espírito Santo opere e compartilhe, seja um canal de bênção para outros. Alguém curado, cura outras pessoas. Experimente essa cura, experimente esse ambiente, feche os seus olhos e comece a apresentar a Deus a sua vida. Comece a dizer: Senhor, talvez eu não esteja sentindo nada, eu estou sentindo muita coisa. Senhor, eu quero a tua operação na minha vida. Feche seus olhos e aproveite esse ambiente. Aproveite o bálsamo que há em Gileade.